Uma coisa importantíssima a gente entender é que para se compreender a Bíblia necessita-se estudar teologia. Teologia é a ciência que é um estudo de tudo aquilo que Deus revelou, ou seja, teologia é o conhecimento de Deus. Mas durante muitos anos, muitos tempos atrás, muitos teólogos se levantaram e ainda continuam se erguendo nesses últimos dias, porém com uma teologia errônea, com um pensamento errôneo a respeito de Deus. Muitos teólogos não têm a Bíblia como fonte, como palavra de Deus revelada, ou seja, para nós teólogos cristãos, a fonte da nossa teologia é a Bíblia. Isso é inegociável. Toda pessoa que ama estudar teologia e coloca a Bíblia de lado não será um bom teólogo. O que eu quero dizer com isso é que existem muitas teologias, mas o centro da teologia não é o conhecimento de Deus. São pessoas que trocaram a glória de Deus pelas glórias dos homens, e as riquezas deste mundo preencheram os seus corações. Eu quero deixar claro neste vídeo que a base da teologia cristã é a Bíblia. Tudo que os teólogos cristãos sabem e mencionam é porque eles confiam naquilo que está escrito como revelação de Deus. De ponto de partida, acreditamos com toda a convicção que a Bíblia ela é a palavra de Deus. É um valor que nós não negociamos. Nós cremos nisso por fé. O cristão, pelo fato de acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus revelada, ele estuda ela com carinho. Ao menos deveria estudar. Todo bom cristão tem como guia prático as Escrituras. Isso é inegável. Mas o porquê estudar as Escrituras com tanto carinho e com tanto esforço? É porque as Escrituras, a Bíblia, ela revela o plano redentor de Deus ao homem. Ou seja, o homem perdido e longe de Deus por causa do seu pecado, quando ele começa a esmiuçar, a mergulhar na profundeza das Escrituras, da palavra de Deus, ele começa a entender que a Bíblia fala de um plano redentor, levando a criatura ao Criador. A Bíblia, ela registra o plano de Deus na história, ou seja, toda a história que a Bíblia conta está envolvendo o plano de Deus em relação ao homem. A Bíblia ela é a revelação propriamente dita por Deus, ou seja, o próprio Deus concedeu o Espírito a homens mortais a escreverem sobre Deus, não a respeito de si mesmo, mas a respeito da revelação do Criador ao homem. O próprio registro é superintendido por Deus, ou seja, o próprio Deus se revela nas Escrituras. Estas são as bases da teologia cristã. A compreensão que chegamos com tudo isso é que as Escrituras é uma ação divina que nos concede a iluminação, ou seja, que as Escrituras ela começa com um plano divino, nos trazendo a iluminação da verdade. Ou seja, não existe verdade de Deus sem antes obter o conhecimento da palavra de Deus. Quando entendemos a vontade de Deus, os nossos olhos se abrem para o centro da vontade de Deus. Ou seja, estudamos as Escrituras,
saímos das trevas para a luz, conhecemos as Escrituras e entramos no plano redentor quando cremos em Jesus Cristo. A importância da teologia e a Bíblia é tão equivalente para os cristãos, para nós cristãos que cremos que as Escrituras é uma fonte de revelação divina, que é mencionada, João menciona ela em Apocalipse, e é importante dizer que quando João menciona algo, ele não menciona por si próprio, é o próprio Senhor Jesus revelando a João. Eu quero encerrar este vídeo lendo um texto em Apocalipse, capítulo 22, verso 18 e 19, que diz o seguinte: Testifico a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus acrescentará sobre ele as pragas que estão descritas. E se alguém eliminar algo das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte do lenitivo da árvore da vida e da cidade santa e das coisas que estão descritas neste livro. Então, para nós cristãos, a fonte da teologia é as Escrituras. Ou seja, ninguém vai ter desejo de aprender teologia se não ama o conhecimento das Escrituras. Que eu quero encerrar testificando aquilo que Charles Spurgeon disse, que eu mencionei lá no começo do vídeo, que a fé provada traz experiência, porque quando você conhece as Escrituras, você está provando a realidade, A fé provada traz experiência a partir do momento em que trazemos a teologia para a nossa realidade, no trabalho, na escola, dentro da família. Então aí sim a teologia começa a fazer algum sentido na nossa vida. Tem muitas teologias, mas toda teologia sem as Escrituras, rejeite, porque não é inspirada pelo Espírito Santo. No próximo vídeo nós iremos falar sobre Cristologia, o estudo revelado de Deus. Que Deus te abençoe.